Olá, clientes e amigos. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho da Justiça do Trabalho. Como é de conhecimento de alguns, se não da maioria, a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar e processar todas as causas que são oriundas das relações de trabalho. Mas eu vim aqui falar especificamente dos danos pré-contratuais e pós-contratuais. E esses danos, pelo simples fato de ser dano, muitas pessoas pensam que eles são julgados na justiça comum. Não, é um terrível engano. Eles são julgados na justiça do trabalho. Eu vou dar um exemplo da situação pré-contratual. Eu acompanhei uma pessoa uma vez que ela conseguiu um trabalho novo. Ela fez o processo seletivo, né? E ela teve a feliz notícia que ela seria contratada. Então, em consequência dessa nova contratação, o que ela fez? Ela se desligou do trabalho antigo. Bom, no final das contas, o empregador falou: nananina, não, eu não vou te contratar. Então, isso já foi causa suficiente para pleitear o dano. E este dano tem que ser pleiteado na Justiça do Trabalho, não na Justiça Comum. Então, ela teve ali uma promessa, né, de trabalho. Esta promessa não se concretizou e ela acabou, como consequência, ficando desempregada. Gerou o dano e ela pleiteou na Justiça do Trabalho. Então, muitas pessoas fazem essa confusão. Elas acham que, como é um dano, elas têm que pleitear na Justiça Comum. Não, tudo que for oriundo, né, das relações de trabalho, nós temos que pleitear na Justiça do Trabalho. O pós-contratual é quando já ocorre depois que você já está trabalhando, depois que você já está empregado, depois que você já foi registrado, depois que você já tem aquele vínculo. Então, você já está ali, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem comum, né? Que acontece, muitas vezes por desconhecimento, as pessoas nem vão atrás. Às vezes acontece, né, do empregado ser demitido por justa causa. E quando a pessoa dá baixa na carteira, o empregador, ele registra que a demissão desse funcionário foi por justa causa. Não é porque o empregado foi demitido por justa causa que ele não tem algum direito. Ele tem alguns direitos. Ele perde muitos direitos, mas ele tem algum direito. E esse fato de não ter este registro na carteira de trabalho mencionando que ele foi desligado por justa causa é um direito dele. E se isso ocorrer, ele tem sim direito a pleitear danos morais. E isso é pleiteado perante a Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. Então, procure um advogado. Quando ocorrer uma situação assim, no mínimo estranha, você tem que ficar atento aos seus direitos. Procure um advogado, converse com ele, né? Porque o que é certo. E nós temos que estar sempre ligado, porque às vezes o nosso direito passa batido. Então, procure um advogado e espero ter ajudado.